Muito tem se falado sobre o potencial da computação quântica. Mas o que muda de fato com a aplicação de tudo que essa tecnologia pode proporcionar? Afinal, do que a computação quântica é capaz? Quem vai nos responder é Ulisses Melo, diretor da IBM Research Brasil. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu tenho um desafio de apresentar um assunto relativamente denso em 20 minutos. Mas vamos lá. O que vocês estão vendo aqui é o primeiro computador quântico comercial disponível hoje, né? Eu acho que é importante reconhecer que, embora se pense que computação quântica pode estar muito longe, isso é prova que está muito mais perto do que nós pensamos. Nesses 20 minutos eu vou tentar responder para vocês rapidamente essas 5 perguntas. Essas são as perguntas que, quando eu converso sobre computação quântica, elas são as mais frequentes. Qual a diferença entre computação quântica e clássica? Como os computadores quânticos funcionam, quais são as aplicações. Nessa audiência eu acho que essa é a pergunta que é de maior interesse, e quando computação quântica realmente vai fazer uma diferença para problemas reais e o que a gente pode ir fazendo para estar preparado. Primeiro, uma breve introdução. Por que computação quântica, né? Hoje, tudo que se faz com computadores, eles são representados nessa representação binária, que são entre 0 e 1. Mas nós sabemos que a natureza não é facilmente representada com zeros e 1. A natureza é essencialmente quântica, composta de átomos, elétrons, que têm estados quânticos. Então, isso desde a década de 70, 60, os cientistas já reconheciam que a melhor forma de fazer uma computação que pudesse representar a natureza seria a computação quântica. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês que é relativamente simples. Eu acho que a maioria de vocês, como eu, depende de alguma forma de cafeína para se manter ativo durante o dia inteiro. Mas só para vocês terem ideia, uma molécula de cafeína hoje, se nós tentarmos modelarmos ela com o maior supercomputador disponível no planeta, não é possível. Não é possível porque, para se modelar essa molécula, nós precisamos modelar 10 a 48 estados. E não existe nenhum computador que é capaz de fazer isso. Para vocês terem ideia, o número de átomos e partículas estimadas no planeta Terra é da ordem de 10 a 49 a 10 a 50. Isso quer dizer que só para modelar uma molécula de cafeína, nós precisaríamos do equivalente a 10 ou 1% de toda o número de partículas existentes no planeta, o que é completamente impossível. Então, se vocês olharem essa tabela aí, vocês vão ver que quando nós estamos representando moléculas, você tem um número de bits clássicos que seriam necessários para representar essas moléculas, e a molécula de cafeína está ali, marcada, como eu disse, a 10 a 48, mas nós conseguiríamos modelar essa molécula somente com 160 qubits. E qubits é o equivalente de bit em computação clássica. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas o importante é vocês notarem que aquele computador comercial que eu mostrei no início da apresentação,
ele já está disponível com 20 qubits. Hoje nós já temos nos laboratórios computadores quânticos com 50 qubits e nós estimamos que daqui a alguns anos nós vamos ter o suficiente para resolver problemas como modelar antibióticos como penicilina, que hoje seria praticamente impossível, mas com um número de qubits que é razoável, menos de 300 qubits. Vou tentar responder essa pergunta, qual a diferença entre a computação clássica e quântica, de uma maneira rápida, tentar ser não técnico aqui, mas se vocês, a entidade básica de um computador clássico é o que nós chamamos um bit. O bit tem 2 estados, ou é 0 ou é 1. Daí você tem um byte que pode ter uma sequência, tem uma sequência de bits, e nós representamos, por exemplo, números inteiros com 32 bits, 64 bits, e por aí vai. O qubit, se vocês podem imaginar como se fosse uma esfera, em que na base você teria o 1 e no topo, que seria o equivalente ao polo norte, você teria o 0. Então, você tem esses 2 estados equivalentes a binário no topo e na base, mas você tem toda essa esfera, que qualquer ponto nessa esfera, por exemplo, um ponto em Nova York, ele estaria muito mais próximo a 0 do que 1. Então, esses 2 estados, eles que coexistem. Então, você pode representar o qubit, esses 2 estados, ao invés do que você representa na computação clássica, com um ou outro. E esse valor, você só vai saber esse 0, 1 na hora que você faz a medição, que daí ele colapsa para um ou outro. Seria o equivalente de você jogar uma moeda para cima, ela tem cara e coroa enquanto ela está rodando, ela tem os 2 estados ao mesmo tempo, mas a hora que ela cai na sua mão, você pode dizer se ela é 0 ou 1. Então, todas essas computações, e esse é um princípio que nós chamamos de princípio de superposição. A segunda propriedade, que é muito importante, que ela parece até uma propriedade metafísica, é que um qubit, quando está interligado com outro qubit, ele sabe o estado dele depende do estado do outro. Eu costumo brincar, é como quando você chega em casa, o teu esposo, tua esposa olham para você e ele sabe teu estado. Então, porque eles estão intrinsecamente ligados por esse conhecimento. Isso existe na computação quântica. Então, duas partículas emaranhadas ou entangled, elas, independente da distância, um estado de uma depende da outra. Isso permite se criar polinômios, ao invés daquela sequência de ter um bit independente do outro, todos esses qubits são dependentes do outro, e então como você amarrasse todos os estados num polinômio, isso tem uma propriedade de paralelismo em precedente. Então você consegue resolver problemas como problemas de decodificação em criptografia de uma forma paralela, muito rápida, que hoje muito da criptografia depende da dificuldade de se resolver esses problemas em computação clássica, coisa que não é verdade para computadores quânticos. E o poder da computação quântica, ela vem da facilidade que se tem de escalar o poder computacional. Num computador clássico, para duplicar o poder computacional de um computador clássico, você tem que duplicar o número de transistores ou aumentar a frequência. Já num computador quântico, para duplicar a quantidade, o poder computacional, você só tem que adicionar um qubit a mais. O que aumenta a simplicidade tecnológica, porque hoje nós estamos chegando num ponto que está muito difícil miniaturizar mais transistores, empacotá-los de uma forma que seja eficiente em termos de energia.
forma que um computador quântico funciona hoje, você tem ondas de micro-ondas que chegam num determinado pulso. Se vocês olharem ali, entra naquela área, naquele cilindro que parece, nós chamamos de um lustre. E esse cilindro, ele na verdade é feito para reduzir a temperatura a 15 milikelvin, que é muito menor do que os 45 milikelvins do espaço sideral, e os qubits são aqueles aquele device representado ali embaixo do lado direito, né? E esses qubits que fazem no fundo a operação. Então você tem todo esse empacotamento de micro-onda a um sistema criogênico para fazer as operações naquela parte do computador. Isso que demorou bastante, não a parte de engenharia e a parte de redução de ruídos, porque a qualidade do computador quântico não depende só do número de qubits, mas sim da qualidade de interconexão com poucos ruídos. E é essa baixa temperatura no ambiente controlado que faz que um computador quântico seja bem efetivo. Em termos de aplicações, de uma forma óbvia, o computador quântico ele tem uma facilidade muito maior para resolver problemas que envolvem física quântica, porque a arquitetura mapeia facilmente o problema real. E áreas como, por exemplo, química molecular, ela é uma das áreas que nós acreditamos que vão se beneficiar o mais rapidamente da computação quântica. E química molecular ela é muito importante, por exemplo, em criação de novos materiais, criação de novos elementos, de novas drogas. Então, a parte da indústria que vai se beneficiar de uma maneira mais rápida e imediata de computação quântica vai ser a indústria química, vai ser a indústria de novos materiais, novas ligas. Nós também estamos vendo um mapeamento muito bom na transformação de grandes passos de Big Data para classificadores de aprendizado de máquina. Então, a inteligência artificial é uma área que também vai se beneficiar da computação quântica. Serviços financeiros, devido àquela propriedade de grande paralelismo, otimização de grandes portfólios, análise de cenário. O computador quântico é um computador probabilístico, então ele vai ser muito bom para fazer cálculos de portfólio probabilístico, precificação e, como eu já indiquei, a parte de criptografia. Nós estamos até desenvolvendo novos algoritmos de criptografia que são resistentes à computação quântica. Eles vão ser difíceis até para esse tipo de computação. E quando nós esperamos que a computação quântica vai fazer uma grande diferença para a indústria? Se vocês olharem essa tabela aí, vocês vão ver que algum desses problemas que nós mapeamos, como química quântica, otimização e aprendizado de máquina, eles têm um grau de complexidade que requer um número de qubits que são da ordem de centenas a milhares, a 1000 qubits. E esses computadores quânticos, entre 3 e 5 anos, eles vão estar disponíveis no mercado através de serviços de cloud. Outros problemas como esse de solução de criptografia ou aquelas aplicações tradicionais do tipo elementos finitos, eles já vão requerer milhares, dezenas de milhares de qubits. Isso vai demorar um pouco mais, talvez entre 10 e 15 anos. Mas um ponto importante é que isso não vai ser uma coisa linear. Existem indústrias e aplicações que vão se beneficiar muito mais cedo do que outras,
E por isso que é importante se pensar como se preparar para se beneficiar o mais rápido possível dessa tecnologia. Porque essa tecnologia está realmente se desenvolvendo agora a passos muito rápidos. A IBM tem trabalhado em computação quântica nos últimos 40 anos, mas nos últimos 10 anos o desenvolvimento, como vocês podem ver nas imagens, foram extremamente rápidos. Ao ponto que em 2017 foi quando nós tivemos o primeiro protótipo do computador quântico dentro do laboratório de pesquisa e que nós já disponibilizamos o acesso a ele na cloud, e agora em 2019, em janeiro, nós lançamos o primeiro computador quântico comercial. Em termos de estar preparado, o que eu sugeriria para vocês? A melhor forma de interagir com esse computador hoje é acessar essa plataforma da IBM chamada QExperience. Nós temos vários computadores quânticos na cloud, aberto, acessíveis de graça. Para vocês terem ideia, hoje já existem mais de 1.500 universidades e mais de 300 organizações que têm acesso direto a essa tecnologia. Nós já tivemos mais de 7 milhões de experimentos usando esses computadores quânticos na cloud. Então, é uma tecnologia já acessível e que, se você quiser aprender mais, você pode entrar. Existe todo um ambiente que permite vídeos, o código de programação é open source, tem kits de desenvolvimento. E nós também estamos criando programas de acesso direto à tecnologia. Por exemplo, algumas universidades elas estão se tornando hubs em que elas têm acesso ao computador quântico e começam a trabalhar com outras companhias. Como vocês podem ver, já existem algumas universidades como Keio, como Melbourne, North Carolina, que têm acesso a isso, e eles se comportam, esses hubs. Gostaria de desenvolver algum hub também aqui no Brasil. Nós também temos uma série de parceiros, por exemplo, da indústria. Tem ali, como vocês podem ver, a ExxonMobil. Ela se tornou um parceiro nosso para olhar e ajudar a drivear nossa agenda na área de química molecular, para entender problemas, desenvolver catalisadores para reduzir CO2 enquanto eles resolve o dual problem de prover energia para a sociedade, mas ao mesmo tempo mitigar o problema de CO2. Temos parcerias com várias universidades, outros membros, mas e startups também. Vocês podem olhar, tem algumas startups como Protein Cure, que já estão olhando na parte de desenvolvimento de proteínas e novas drogas para a saúde. Mas em termos de indústria, vocês podem ver que, além da parte financeira, são companhias tipo Mitsubishi Chemical, Argonne, Berkeley Labs, companhias que têm interesse tanto na área química, tanto na área de desenvolvimento de novos materiais, incluindo drogas e químicos para a área de saúde. Então, de uma forma geral, para fechar minha apresentação, eu diria que minha sugestão para quem quer aprender mais e entender melhor os impactos de computação quântica é se educar um pouco mais, e as melhores formas de se educar é ter acesso, é só fazer uma procura em qualquer Google que você acha esse site da IBM que tem esse acesso a todas essas kits, vídeos e educacionais.
E todo o software que nós estamos desenvolvendo hoje para a computação quântica, ele é aberto, está sendo desenvolvido com a comunidade, então qualquer um em qualquer universidade pode, ou empresa, utilizar esses códigos para aprender e se educar. E se existir interesse de ter uma participação mais ativa, converse conosco, que existem vários programas, como eu indiquei, que permitem um acesso aos pesquisadores e ao equipamento dentro dos próprios laboratórios. Obrigado.